Bom, pessoal, acho que a gente já pode ir iniciando, então, a nossa aula aberta, né? Já bateu o nosso horário, até esperei uns minutinhos a mais para dar tempo do pessoal entrar. Bom, então, primeiramente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, e é com muita alegria, então, que nós damos início à nossa aula aberta, promovida pela Liga Acadêmica de Nutrição Infantil, a Aline, e hoje nós temos um tema extremamente importante e atual, os desafios da seletividade alimentar, diagnóstico e manejo nos distúrbios alimentares pediátricos. E nós temos a honra, então, de receber a nossa convidada especial, a nutricionista Samantha Malman, que, então, ministrará essa aula para nós. Então, em nome de toda a Liga, nós queremos agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, e, é claro, da Samantha, por ter aceito o nosso convite. E preparem-se, então, vai ser uma noite de muito aprendizado, de troca de experiências, de reflexão, sobre um tema que impacta tantas famílias e os profissionais da saúde. Então, agora eu passo a palavra para a nossa convidada, para dar início à aula, e seja muito bem-vinda, Samantha, mas antes de dar início à aula, eu gostaria que tu te apresentasse um pouco, falasse um pouco de ti. Claro que sim. Boa noite, então, a todos. É um prazer estar, né, nessa aula aberta de hoje, trazendo um assunto que me é muito caro, é o meu trabalho, a minha vivência do dia a dia, e que ainda é para nós uma lacuna muito grande, né? Não só para os nutricionistas, mas eu vejo o pessoal da fono que está aqui, né, para os pediatras, enfim, para tantas pessoas que tentam manejar de forma multiprofissional e intersetorial esse desafio, que é um desafio enorme, não só para a gente como profissional, mas para as famílias. Então, eu sou nutricionista formada desde 2007, aí já vão alguns anos, sempre trabalhei na área da nutrição materno-infantil, gosto muito, fiz toda a minha formação nela, eu faço doutorado em saúde da criança e do adolescente na URGS, mas eu sou mestre em pediatria e pela UFIXPA, e tenho também especialização em lactação e aleitamento materno pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Unileia, e estou terminando uma pós-graduação em transtorno do espectro autista pela CBI of Miami, com uma certificação internacional. E essa última me veio exatamente em função da minha atividade, né? Eu sou servidora do município de Guaíba, trabalho como responsável técnica de saúde da educação infantil, então com os pequenos, controles de surtos, a parte do programa Saúde na Escola, né? E também trabalho na parte clínica no CEAG, que é o Centro Integrado de Atendimento ao Autista aqui de Guaíba. Então, passando a minha apresentação, né, pessoal, eu vou trazer um pouquinho desse nosso desafio da aula de hoje, que é falar um pouquinho sobre a seletividade alimentar. Mais importante do que falar sobre a seletividade alimentar é saber quando é realmente, né, um distúrbio alimentar pediátrico que seja seletividade alimentar. Então, eu aproveitei para dividir isso em tópicos. Então, o nosso primeiro tópico fala exatamente como a gente vai saber quando é um distúrbio alimentar pediátrico, o que a gente precisa levar em consideração antes de auxiliar outros profissionais a esse diagnóstico. A anamnese, que é o primeiro passo de um bom diagnóstico, os marcadores nutricionais, os sintomas que são adjacentes a esse nosso diagnóstico, né, o uso de fármacos, de suplementos também, e eu vou trazer um caso clínico, que eu acho bastante importante, para elucidar a prática do dia a dia, que às vezes a gente fica assim, a gente se depara com um caso, com uma família e pensa, meu Deus, tá, agora por onde eu começo, né? Esses casos, normalmente, eles chegam da família com uma queixa de seletividade alimentar, mesmo não sendo, né? Nem tudo é seletividade alimentar, nem tudo é distúrbio alimentar pediátrico. Então, a gente acaba não sabendo, a gente se envolve com essa fala familiar e não consegue fazer um diagnóstico mais correto. Então, eu não tenho declaro ali que eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? Nenhum conflito quanto a este assunto. Então, iniciando o nosso conteúdo, o distúrbio alimentar pediátrico, ele é descrito no DSM-5, que é um manual de diagnóstico de transtornos, né,
como o transtorno de alimentação na infância. Então, o CID-10 é o F98.2, que ele se classifica, então, como um distúrbio alimentar específico da infância. Mas ele é muito amplo, né? Então, às vezes, a gente vê, e é bastante comum, quando a gente tem uma população que a gente atende de crianças neurotípicas, ou adolescentes neurotípicos, dentro do transtorno do espectro autista e de outros transtornos, a gente acaba recebendo essa demanda, né? Que às vezes um neuropediatra solicita uma avaliação daquela criança para poder fechar um diagnóstico e ver se essa criança também fecha para seletividade alimentar, tá? Só que o distúrbio alimentar pediátrico, ele requer não somente uma queixa familiar, né? A queixa, ela é muito ampla. É importante lembrar que a queixa, ela traz em si toda a questão da vivência, da rotina de uma família. Mas quando a gente está falando em DAP, né, em distúrbio alimentar pediátrico, a gente está falando que essa criança, esse adolescente, ela tem uma ingestão oral prejudicada, que ela não é apropriada para a idade dessa criança e que mais ela está associada a outras disfunções. Então, não é aquela recusa alimentar, não é aquele baixo repertório alimentar, muito associado, muitas vezes, ao consumo do alimento ultraprocessado. Então, o distúrbio alimentar pediátrico, ele está associado a disfunções médicas. Dentro do transtorno do espectro autista, por exemplo, nós temos muitas crianças que elas não têm o desenvolvimento infantil na mesma faixa, né, que as outras crianças. Então, aos 4 meses de idade, eu já tenho o primeiro marco do desenvolvimento para pensar na introdução alimentar, que vai se dar aos 6 meses de idade. O que é isso? Eu tenho uma criança que ela já consegue sustentar bem a cervical, o pescoço ele já não faz a gente já não tem essa postura de risco de asfixia postural, que a criança baixa o pescoço, né? Então, eu já tenho um controle maior. Mas quando eu pego uma criança neurotípica, ela tem isso, ela já consegue, então, às vezes, o não iniciar a introdução alimentar, ou essa queixa de que a criança não come, é porque, às vezes, ela faz uma manobra postural, que ela faz uma asfixia, né? Então, isso é associado a uma disfunção médica, e mais é associado a um transtorno do neurodesenvolvimento dessa criança. Nós temos questões que também são associadas às questões nutricionais. Então, eu tenho uma criança que ela pode ter distúrbio alimentar pediátrico, porque ela é uma criança muito mais constipada. Mas por que, Samanta, a criança constipada, ela não quer comer? Por coisas que, às vezes, não parecem óbvias para a família, mas para nós tem que soar um alarme. Olha, a criança que come e ela sente dor, por quê? Porque ela vai ter o aparelho gastrointestinal funcionante com aumento dos movimentos peristálticos, isso vai fazer ela ter dor abdominal, distensão abdominal e dor evacuatória, ela vai fazer uma associação simples, comer dói, né? Então, o distúrbio alimentar pediátrico, ele é muito mais associado a essas questões que prejudicam de disfunção. Então, eu tenho uma criança que eu preciso lembrar que, para ela se alimentar, eu tenho uma interação que é extremamente importante, que é uma interação dentro do sistema nervoso central e periférico, dos mecanismos orofaríngeos, de um sistema cardiopulmonar, eu preciso conseguir respirar e me alimentar ao mesmo tempo, né? Do trato gastrointestinal, que precisa estar funcionante, em boas condições para receber uma alimentação. A gente, quando fala em mecanismos orofaríngeos, a gente tem muitas crianças que são disfágicas, então elas têm, muitas vezes, uma dificuldade, uma mobilidade dessa musculatura orofacial prejudicada, né? Uma deglutição prejudicada também, muitas vezes, e a gente tem todo esse suporte crâniofacial e do sistema musculoesquelético. Então, quando a gente pensa que uma criança, ela não está conseguindo atingir os marcos do desenvolvimento, que a gente vem de uma fala que se popularizou muito, né, que cada criança tem seu tempo, e que isso não é uma coisa correta, a gente tem que lembrar que uma criança, para se alimentar, ela precisa conseguir manter uma postura ereta, sentada.
ela precisa conseguir levar algo à boca, ela precisa não fazer protusão com a língua para fora, porque senão ela vai expelir o alimento. Então, é um movimento de muitos mecanismos. E aí, a gente tem essa queixa recorrente, é uma criança seletiva, mas será que é seletividade? Será que essa criança realmente tem disfunções médicas associadas a essa não alimentação, a essa recusa alimentar, a esse baixo repertório alimentar? E aí a gente acaba, né, trabalhando com essas famílias e descobrindo que a maioria não é seletividade alimentar. Então, essa interação que ela é coordenada e que requer esse domínio das habilidades, né, apropriado para o desenvolvimento da criança, ele precisa ser avaliado antes de eu fazer um diagnóstico, de eu auxiliar num diagnóstico de seletividade alimentar, né? Por quê? Porque a gente precisa saber se essa criança, ela não se alimenta porque ela tem uma inabilidade, uma incapacidade física, ou ela tem um neurodesenvolvimento menor que impossibilita ela de se alimentar, ou ela tem questões gastrointestinais envolvidas, ela é uma criança que tem doença do refluxo gastroesofágico, que todas as vezes que ela se alimenta, ela tem um processo de dor. Então, são muitas coisas até a gente chegar a fechar um diagnóstico. E aí é importante a gente lembrar que isso tudo, essa criança, ela está sob um guarda-chuva, né? O guarda-chuva das dificuldades alimentares na infância, que são muito comuns, né? E que por muitas vezes a gente escuta, e às vezes de forma incorreta, que é só uma fase. E aí a gente não, da mesma forma com que cada criança tem seu tempo, a gente não trata o distúrbio alimentar pediátrico ou qualquer outra dificuldade alimentar da forma correta, né? Então, é bastante importante que a gente consiga ter uma escutativa dessas famílias para poder entender. Eu estou lidando com uma criança que tem um apetite limitado. Às vezes, essa queixa da família, ela vem exatamente naquele período que a gente escuta que é só uma fase, né? Por quê? Porque essa criança, ela vinha num crescimento, num ganho ponder estatural para crescer de uma forma. Ela tinha um metabolismo, ela tinha uma exigência nutricional de crescimento. E aí, chega ali aos 12, aos 18 meses, essa criança não come mais a mesma quantidade que ela comia. E aí, essa família, ela vem com uma queixa: olha, meu filho não come mais. Eu acho que ele é seletivo, né? E essa é uma queixa muito recorrente. Aí a gente questiona, tá bem, mas em que momento ele deixou de comer? Em que momento essa criança deixou de comer? Não, é que antes comia um pratinho cheio de comida. Agora, meio pratinho, metade do que eu servia é suficiente. Não tem mais interesse por comer o que comia antes. Então, a gente precisa explicar para essas famílias, né? Claro, a gente orienta da forma como conduzir, né? Mas a gente precisa explicar que isso não é seletividade alimentar. Um apetite limitado, ele, por má interpretação, ele pode ser somente um período em que a minha criança, ela não está fazendo nenhuma complexão para fazer estirão, então ela não está guardando energia para crescer, né? E ela está consumindo aquilo que ela necessita. E esse é muito interessante, porque essa é uma criança que, quando a gente vai fazer um diagnóstico antropométrico, a gente vê que ela é uma criança super eutrófica, que ela está dentro do que a gente espera, está dentro do adequado para a sua faixa etária, né? E a família vem com essa queixa. Quando a gente faz uma anamnese dessa criança, com essa família, a gente percebe que a criança segue comendo uma gama grande de alimentos, tem uma boa alimentação, mas que ela reduziu o seu apetite, né? E aí a gente entra numa outra esfera que movimenta muito as famílias. Tá bem, mas essa criança que está com apetite limitado, ela faz atividade ao ar livre? Ela brinca? Ela corre? Ela joga bola? Porque às vezes é uma criança que passa o dia em cima de uma tela.
né? Então, assistindo televisão, ou nos jogos de videogame, ou no celular e tablet, qual é o gasto metabólico dessa criança, né? Então, isso é bastante importante. Lembrar para a família que eu venho com uma criança que estava em franco gasto metabólico, tanto para o crescimento, né? Que se a gente for pensar em proporções, ali no primeiro ano de vida, a gente ganha peso e estatura e comprimento de uma forma que nunca mais a gente vai ganhar na vida, né? De forma exponencial. Então, tem uma criança que nasce com 3 quilos, por exemplo, e ao final de um ano de vida ela vai estar com 9. Então, ela triplica o seu peso. Imagina se cada ano a gente triplicasse o nosso peso, não ia dar certo, né? Mas isso é uma fala importante para as famílias, porque elas entendam. A criança estava aprendendo a caminhar, ela acabava gatinhando muito mais, se arrastando, fazendo tummy time, tinha um esforço corporal que era mais demandante e agora é menor. Então, ela consome menos, né? Energeticamente, ela precisa de menos valor calórico, ela precisa de um VET menor e ela vai consumir menos alimentos, tá? A recusa alimentar. A recusa alimentar, ela é um guarda-chuvinha próprio, né? Eu digo que dentro da recusa alimentar a gente tem um guarda-chuva, que ele é um guarda-chuva que precisa ser muito bem trabalhado. É uma escuta bem ativa que a gente precisa ter dessa família. Por quê? Às vezes, tem coisas dentro da recusa alimentar que se a gente não conseguir esmiuçar com a família numa anamnese, a gente não descobre, tá? Então, na recusa alimentar, eu posso ter uma doença orgânica, por exemplo, tem uma criança que é cardiopata, e aí a gente tem uma recusa alimentar porque ela tem um esforço muito maior para conseguir se alimentar, né? Eu tenho uma criança que é asmática, que está no momento em que ela está com uma crise asmática, e aí ela tem um esforço respiratório, ela não consegue se alimentar. Eu tenho aquela criança que está vindo de um quadro viral, e isso é bastante comum, olha, vem de um quadro viral, comia tudo e agora não quer comer nada, tá? Mas o que aconteceu nesse meio do caminho, né? A alimentação via oral insegura, e aí eu vou dizer para vocês que a gente tem um grande aumento dessa questão de alimentação via oral insegura, tá? Que são aquelas crianças que receberam de forma errada alimentos sólidos no início da introdução alimentar, aos quais elas não eram aptas ao consumo, né? Então, a gente veio também com essa questão muito forte ali na época da pandemia, de que precisa fazer sempre, toda criança precisa fazer uma alimentação, né, em pedaços maiores, em tiras e segurar na mão, e o reflexo de gag é algo super dentro do natural, que toda criança tem que fazer. Opa, cuidado! Tá? Então, assim, eu esqueci de mencionar, eu faço curso de primeiros socorros na educação infantil também, então eu sempre trago essa questão, né? Importante lembrar que o reflexo de gag é a primeira forma que o nosso corpo tem para se proteger de um alimento que pode entrar na via aérea superior. Então, quando eu faço um reflexo de gag, eu estou me protegendo. E se eu tenho uma criança que ela não tem maturidade fisiológica para macerar bem esses alimentos, amassar com as gengivas antes de engolir, eu vou ter uma criança que produz mais reflexo de gag. Se esse alimento não está na consistência correta, a mesma coisa. Se esse alimento tem pedaços junto que uma parte onde há alimentos líquidos, por exemplo, o grão do feijão junto com o caldo, sem ter amassado, imaginem vocês como administrar líquido e sólidos ao mesmo tempo para uma criança que nem reconhece ainda os alimentos, está aprendendo a como fazer. O que eu vou ter? Uma criança que tem insegurança no consumo alimentar. Por quê? Toda vez que eu como, meu corpo entende que precisa de se proteger. Ele precisa fazer um reflexo de gag para expelir, para eu não fazer uma obstrução de vias aéreas superiores. E aí eu tenho uma criança que para de se alimentar. Por quê? Porque o alimento é um ofensor, né? Então, Samantha, o método BLW então é ruim? Não, não é isso.
Cada criança, cada ser humano é um indivíduo diferente. Se eu tenho uma criança que não tem maturidade ainda para receber aquele alimento, que não consegue amassar com eficiência, mas tem os outros sinais de prontidão, eu vou iniciar a introdução alimentar, com alimento levemente amassado, como diz o nosso guia alimentar, né? Então, eu não preciso ter essa preocupação, essa urgência de que minha criança saia comendo sólido de uma vez só. Eu preciso entender que isso é um processo. Eu que trabalho com a educação, eu gosto de dizer o seguinte: se a gente admite que uma criança, ela leva de 7 a 8, 10 anos para conseguir ler e escrever, sem falar, né, em conseguir entender, ler e escrever, por que a gente espera que aos 6 meses a criança consuma alimentos sólidos e consuma todos os alimentos? Isso é aprendizado. Assim como o aleitamento materno é um aprendizado. Sucção, a gente nasce sabendo sugar e deglutir, mas a gente não nasce sabendo mamar, né? Então, são processos ao longo da vida. E a gente precisa, sim, lidar com processos, né? E não pular as etapas. E isso é bastante importante. E aí, nessa parte aqui, eu gosto muito de falar também da recusa alimentar associada àquelas crianças que aos 6 meses de idade, não tiveram o início da introdução alimentar, porque alguém disse que a criança não tinha sinais de prontidão. Gente, 6 meses, se a criança não tem sinais de prontidão, não é para a gente empurrar a introdução alimentar. É para a gente encaminhar com urgência para um neuropediatra. Por quê? Porque os marcos de desenvolvimento de prontidão para o início da introdução alimentar acontecem aos 4 meses. Ah, Samanta, mas a criança foi avaliada, ela não tem nenhuma atipia, ela é neurotípica, ela não tem nenhum transtorno de neurodesenvolvimento, mas ela ainda não consegue manter a cervical, né, com uma contratura suficiente para que ela não faça essa postura que pode causar uma asfixia. Bom, será que fizeram um tummy time suficiente com essa criança? Reforço muscular, bracinho no chão e levanta o corpo para ela conseguir fazer? Talvez essa criança precise de mais estímulo, não dá para esperar, né? Porque tudo isso vai ser lá no início da introdução alimentar e vai refletir para a vida inteira, então a gente precisa estar bem atento. A criança emocionalmente comprometida ou negligenciada, e esse diagnóstico, essa fala da família, ela requer um tempo para que a família ela tenha com um profissional um apoio, tenha nós como profissionais de apoio, até ela poder dizer, olha, eu tenho 3, 4 crianças e eu não consigo dar conta ao mesmo tempo. Então, eu deixo ali e boto na televisão e se comer, comeu, é o que eu consigo fazer, né? Às vezes, a gente tem uma criança que não tem acesso ao alimento, né? Então, a gente tem situações que a gente precisa olhar por trás desse diagnóstico, tá? Que é bastante importante. O repertório alimentar reduzido, e esse é um dos mais comuns, olha, e eu vou dizer para vocês, inclusive entre os neuroatípicos, tá? Atendendo as crianças com autismo, esse é o número 1, é um repertório alimentar reduzido. Então, é aquela criança que tem uma predileção por alimento ultraprocessado, que tem mais gordura, que tem mais açúcar, que tem um paladar mais proeminente, que então eu sinto um sabor maior com aquele alimento, né? Que muitas vezes a família foi escutando um não quero, ou virou a cara, ou não aceitou e foi substituindo. E aí a gente chega a esse repertório alimentar reduzido, que é o mais confundido com seletividade alimentar. Mas, quando a gente chega nesse repertório alimentar reduzido, a gente percebe o quê? Que a criança aceita várias consistências. Bom, de ultraprocessado, mas aceita. Aceita a bolacha recheada, que é crocante, né? E no meio é cremosa, são 2 consistências completamente diferentes. Aceita macarrão, tipo miojo, tipo nissin lamen, que tem uma outra consistência. Aceita purê de batata, aceita habitualmente os nuggets,
né? Esses ultraprocessadinhos de frango, enfim, aceita hambúrguer, aceita refrigerante, aceita salgadinhos tipo snacks, de consistências diferentes. Então, a gente tem uma criança que, ao longo da vida, foi deixando de consumir os alimentos, porque não queria comer naquele dia aquele alimento, e a família foi fazendo trocas. As trocas não justas, né? Aquilo, eu não quero a banana hoje, porque, óbvio, a banana, cada dia ela tem um sabor, de cada estação do ano a banana tem um sabor, né? Se ela tá mais verde, se ela tá mais madura, a consistência não é sempre igual, e aí aquele dia, aquela semana, a criança não quis mais a banana, e aí foi substituído, às vezes, por uma batatinha frita, ou por um salgadinho, né? Ou por uma bolacha recheada. Então, esse repertório alimentar reduzido, a gente começa a buscar desde lá da introdução alimentar. Ah, tá bem, lá comia, Samanta, comia. Tá, mas comia como? Não, comia de tudo, a gente ouve comia de tudo, né? De tudo como? Precisa perguntar. Esse de tudo, assim, era tudo misturadinho, liquidificado, peneirado, como é que comia? A família dava na boca a comidinha? Comia com a TV ligada? Às vezes vocês encontram aí também associações que estão lá na recusa alimentar, com a criança que tem um comprometimento emocional, tá? A comia, mas comia só o arroz da avó fulana de tal, que faleceu ano passado, aí parou de comer arroz. Então, a gente vai caminhando junto com essa família e entendendo em qual momento a criança parou de comer. E às vezes a gente chega assim, num momento em que a família diz, não, olha, até os 2 anos comia, mas a partir dos 2 anos parou de comer e não aceitou mais nada. E aí começou a aceitar só mamadeira. Só toma mamadeira. Opa! Aí já tem que dar um estalo na gente. Tá bom, mas o que mais aconteceu com 2 anos? Ele caminhava aos 2 anos? Caminhava, mas aí ele passou a ter uma dificuldade. Opa, teve dificuldade. Ah, ele já balbuciava alguma coisa? Não, ele já balbuciava, mas aí ele parou de falar. Opa, outra coisa que tem que me alertar. Por quê, gente? Porque tem algo que se chama poda neural. E a poda neural, ela acontece junto com alguns marcos de desenvolvimento em alguns momentos, tá? Até os 5 anos ela é mais intensa. Quando eu tenho uma criança que ela tem perdas de habilidades adquiridas numa poda neural, aí sim eu estou lidando com uma criança que ela tem distúrbio alimentar pediátrico. Sabe por quê? Porque não foi só ela parou de comer. Ela parou de comer, mas ela também parou de balbuciar e falar algumas palavras, ela teve dificuldade no caminhar, ela passou a ter dificuldade, às vezes já estava num processo de desfraude, voltou, regrediu tudo, e aí eu tenho que lembrar que ela é uma criança que podou neurônios que ela precisava usar, tá? Eu vou aproveitar esse pedacinho, que eu não queria entrar tanto nesses meios, assim, mas eu acho que é importante. Durante a poda neural, o nosso corpo, ele vai fazer apoptose, ele vai matar os neurônios que não são usados. E aí eu paro de ter essa neurotransmissão nessa via. Só que na criança neuroatípica, tá? Com autismo ou com outras atipias cerebrais, a gente tem uma condição em que o corpo ele poda caminhos que eram importantes. Ele não seleciona a coisa certa. Ele não seleciona o caminho que não era utilizado, aquela célula que não estava sendo utilizada, aquele neurônio que não fazia uma sinapse química, que não era usado. Ele seleciona as vias que eram utilizadas. E aí ele poda. E aí eu tenho uma criança que comia porque sabia comer, mas agora, por exemplo, ela não sabe mais nem mastigar. Por quê? Porque ela também não está mais conseguindo falar como ela falava. Então, ela perdeu essa habilidade, essa condição fisiológica, né, de fazer essa mastigação, essa fala, ela perdeu, tá? Aí a gente não está falando em repertório alimentar reduzido. Aí eu tenho que ter aquele estalo e pensar, distúrbio alimentar pediátrico, tá? Eu tenho questões médicas associadas. E, por último, o desinteresse pelo alimento. E isso é bastante comum,
tá? Então, aquela criança agitada, que tem pouco apetite, que tem maiores estímulos ambientais e que é muito comum nas crianças na idade de início da escola, tá? Então, elas entram na escola de educação infantil e elas viviam no seu mundinho com os seus adultos, no seu espaço, onde não havia mais nada, e elas vão para um mundo novo. E nesse mundo novo, tem um monte de coisas interessantes, muito mais interessantes que comer. E aí é importante a gente lembrar que a criança, diferente do adulto, não tem entendimento do processo saúde e doença, principalmente as menores, né? Então, comer passa a ser algo desinteressante e é uma perda de tempo. E aí, por muitas vezes, a família acaba trocando por mamadeira, né, de produtos lácteos. Por quê? Porque a mamadeira é mais rápida, a criança não perde tempo, então ela pode carregar a mamadeira para todos os lados. E é bastante comum a gente ver as famílias correndo atrás com a colher, né? Correndo atrás das crianças, porque elas querem fazer mil coisas, e a família quer que ela pare aquele momento para se alimentar, tá? Então, o desinteresse pelo alimento é bastante comum. E aí, falando, então, do distúrbio alimentar pediátrico em si, então, a gente investigou as outras possibilidades e a gente chegou, por exemplo, a uma poda neural, a gente chegou a uma criança que só consome o alimento de uma forma, alimentos da mesma cor, com a mesma textura, mudou a textura, a criança já não aceita, ela tem um repertório que, mesmo que seja maior, que não seja um repertório tão reduzido, mas é associado sempre aos mesmos alimentos, né? E aí a gente precisa pensar que essa criança, então, que tem uma recusa parcial a determinados tipos de alimento, tem que ter associação com características sensoriais, tá? Então, eu tenho uma criança que ela tem um transtorno de processamento sensorial, muitas vezes. E aí, quando a gente vai fazer essa investigação, o que a gente percebe? Que não é só com o alimento. Eu tenho uma criança que muitas vezes ela tem uma baixa tolerância a ruído, ela se desorganiza. Ah, mas então ela é autista? Não, não é. Não quer dizer isso. A gente tem outros transtornos do neurodesenvolvimento que não só o autismo. Existem vários transtornos do neurodesenvolvimento e que estão muito associados à seletividade alimentar. Aquela criança que tem muita dificuldade a manipular, então, massinha de modelar, argila, não consegue colocar o pezinho na grama, na areia, muitas vezes tem dificuldade a toque de tecido, com a etiqueta das roupas, tem uma sensibilidade maior a ruído, ao cheiro. Muitas vezes a família diz, não, olha, só de cozinhar o feijão dentro de casa, eu preciso tirar a criança de dentro de casa, porque meu filho não aguenta. Ele fica nauseando e ele, às vezes, parece que ele vai vomitar, porque ele não tolera o cheiro. Então, eu tenho uma associação que ela é muito grande com outros transtornos sensoriais, tá? E aí, a gente tem isso mais proeminente na criança com transtorno do espectro autista, porque exatamente o transtorno do processamento sensorial, ele se dá concomitantemente ao TEA, né? Então, eu tenho uma criança que processa de forma diferente a parte sensorial, seja ela de tato, olfato, paladar, enfim, do que uma criança neurotípica. E aí ela tem maior dificuldade em lidar com as refeições, lidar com os alimentos, lidar com o momento da refeição, né? E muitas vezes com esses estímulos que estão todos juntos. E essa criança, muitas vezes, ela precisa se organizar para conseguir se alimentar. E muitas vezes a família não dá conta disso, né? Então, é possível que a gente não possa ter os mesmos alimentos, né, que causam esse desconforto inicialmente no prato das pessoas que estão próximas, durante o cozimento, a cocção dos alimentos que vai exalar um cheiro mais forte, essa criança talvez não possa estar nesse local, e a gente vai trabalhar de outra forma. E esse transtorno, né, esse distúrbio alimentar pediátrico, ele requer sempre
o encaminhamento para terapeuta ocupacional. Então, ela precisa caminhar conosco. Por quê? Porque a gente não vai começar dizendo o que a criança tem que comer. A gente precisa, primeiro, resolver, né, conseguir criar caminhos, neurotransmissões corretas, então, caminhos que vão fazer com que essa criança desenvolva a parte do processamento sensorial. Para depois eu pensar naquela escadinha que a gente fala da alimentação, né? Para depois eu querer apresentar o alimento para a criança, para depois a criança tolerar tocar naquele alimento, cheirar aquele alimento e, quiçá, um dia lamber o alimento para provar, tá? Então, são caminhos bem diferentes. E aí, eu trago para vocês, então, o primeiro passo, né? A gente já falou ali do guarda-chuva, das dificuldades alimentares, falamos do distúrbio alimentar pediátrico, da seletividade alimentar, e aí a gente vai ver na prática o que importa para a gente conseguir caminhar com esses diagnósticos, tá? Então, o primeiro passo é uma anamnese. O que eu preciso pensar nessa investigação? O histórico de saúde dessa criança e familiar, os hábitos alimentares familiares também, não só da criança, o estilo de vida, a rotina diária, a rotina de despertar e de sono. Se essa criança, ela não está convivendo, por exemplo, com um terror noturno e tem uma dificuldade enorme de dormir, né? E aí, essa criança acorda com o cortisol lá em cima, o hormônio do estresse está lá em cima, e aí ela vai ficar inapetente, né? A queixa, a duração do problema, então, há quanto tempo vem, qual é a história clínica da situação atual dessa criança, então, quais os profissionais que atendem, o que a gente já tem de diagnóstico dessa criança, o que a gente tem de investigação de diagnóstico dessa criança, a investigação da história alimentar, do antecedente gestacional e de parto, avaliar, então, ou se a gente ainda não tem essa habilidade, é importante que a gente peça essa avaliação, às vezes de um psicomotricista, às vezes de um neuropedagogo, para a gente conseguir fazer a avaliação do desenvolvimento psicomotor, né? Ver se essa criança tem condições, consegue se alimentar, se ela tem as habilidades que ela precisa ter para se alimentar, né? Se ela consegue segurar o utensílio, às vezes não consegue por falta de habilidade, outras vezes por falta de treinamento familiar, tá? Qualidade e higiene do sono, a dinâmica de vida atual no domicílio, dos cuidadores, na escola. É importante lembrar que as famílias, elas não são todas iguais. Às vezes está passando por um processo de luto familiar, às vezes está passando por um processo de separação, e isso vai fazer com que reflita na alimentação dessa criança. Os antecedentes patológicos e ambientais, as doenças pregressas, lembrar que não são só doenças do trato gastrointestinal que vão fazer com que ela não se alimente bem, né? Então, doenças respiratórias, cardiopatias, doença renal, tudo isso tem que estar sendo investigado para a gente poder montar uma anamnese detalhada para a gente fazer um bom diagnóstico. E aí, os marcadores nutricionais, né? Uma boa antropometria, um bom exame físico completo. Então, lembrar de aferição da pressão, que é super importante. Se eu estou lidando com uma criança, as meninas, a partir dos 8 anos, já fazem a pubarca, né? A pubarca da menina, ela inicia aos 8 anos, a do menino aos 9. Então, eu vou ter uma situação de perfil corporal diferente, um estágio puberal diferente. Então, a gente olha, né, o estadiamento de Turner ali para a gente poder fazer basicamente essa associação, porque a gente não pede para despir a criança nem nada, mas a gente consegue visualmente fazer isso. Exames laboratoriais, então, investigação de patologias adjacentes, com que a gente está trabalhando junto a isso, né? E verificar, então, o diagnóstico nutricional. A partir do quê? De tudo. É muito importante a gente lembrar que é a partir de tudo, que antropometria não é diagnóstico nutricional, assim como exame laboratorial sozinho não faz diagnóstico nutricional e nem anamnese sozinho. Então, a gente precisa ter toda essa história clínica e todos os exames para que a gente possa fazer um bom diagnóstico nutricional,
né? Para que a gente possa olhar, olha, é bastante comum fazer antropometria e vem ali o IMC para a idade, tá adequado. Ok. Tá, mas espera aí, a estatura para a idade está adequada? Porque é comum eu ter uma criança, às vezes, com sobrepeso, obesidade e uma baixíssima estatura. Que a gente vai olhar lá, o Z-score tá -2 já para a estatura. Ah, mas Samantha, a criança está obesa no diagnóstico antropométrico. Sim, mas não é porque ela é obesa que ela consome alimentos que são nutritivos o suficiente, ela não tem ela tem um aporte calórico, mas ela tem aporte proteico, ela tem microelementos, ela está recebendo vitaminas, sais minerais, tudo que ela precisa para crescer? Às vezes não. Às vezes a gente tem, e na maioria das vezes, a gente tem uma obesidade associada a uma desnutrição, né? Então, quando eu vou fazer os marcadores laboratoriais, eu olho lá, opa, tem um monte de coisa que não está batendo com essa criança, que o meu diagnóstico é só obesidade, né? Então, ela é uma criança obesa, mas desnutrida de nutrientes, tá? Então, é bastante importante a gente acompanhar. E, além disso, outra coisa super importante, né, são os sintomas adjacentes ao uso de fármaco e suplemento, tá? Às vezes a gente não se dá conta, mas depois da pandemia ficou muito comum a gente ter crianças em que a família medicaliza, suplementa de forma exacerbada, sem nenhum critério, né? Eu digo, fonte vozes da cabeça da família, foram lá e suplementaram, né? E aí, o excesso de algumas vitaminas, principalmente as lipossolúveis, elas podem causar inapetência, né? E aí a gente não viu. A gente está tratando a outra coisa, a gente tem uma criança inapetente, a gente vai lá fazer marcadores, a B12 está lá em 1000 e tantos, e essa criança está inapetente, tá? Os suplementos alimentares, os compostos lácteos com alta densidade calórica, isso é bastante comum. Então, assim, é uma criança que está com 2, 3, às vezes 4 anos e segue tomando um composto lácteo, não é nenhuma fórmula infantil, é um composto lácteo, e ela segue tomando, às vezes, 4, 5, 6 mamadeiras ao dia, tá? Então, não tenho como uma criança ter interesse por outros alimentos se ela não tem fome funcional. Ela tem uma inapetência porque ela está super alimentada de alimento de alta densidade calórica e baixo valor nutricional, tá? E os medicamentos que tratam os transtornos do neurodesenvolvimento, esses causam bastante inapetência, a maioria deles, tá? Então, é bastante ver o que a gente está associando. Eu, na minha prática diária, eu trabalho com muitas crianças que utilizam risperidona, aripiprazol, fluoxetina, todos causam inapetência, tá? E aí eu trouxe um caso clínico, né? Então, eu trouxe aí a nossa menina, GD, a consulta dela foi agora no mês de junho, eu trouxe um bem novinho, né? Ela está com 17 anos e 11 meses, e a queixa familiar é de seletividade alimentar. Essa menina, ela teve um parto cesáreo, né? Então, a mãe informa que foi um parto cesáreo, sem intercorrência, utilizou fórmula infantil até os 12 meses, vem com uma constipação crônica desde a infância, tem um atraso do intelecto diagnosticado aos 14 anos, e aí, junto a isso, foi esse atraso intelectual, eles diagnosticaram um tumor cístico encefálico benigno, então não vai precisar, não tem plano de ressecção cirúrgica. Teve o diagnóstico de autismo aos 16 anos, com uma menarca tardia aos 17 anos, com fluxo regular, né, um fluxo médio, o ciclo é regular, o fluxo é médio, com uma duração média de 4 dias, tem muita queixa de cefaleia. De história familiar, ela tem um irmão que é PC, tem paralisia cerebral, tem síndrome de West, epilepsia e autismo. E os medicamentos que ela utiliza no momento é a Ritalina, né, que é o cloridrato de metilfenidato, e a fluoxetina, tá? E aí eu trouxe 2 notas importantes ali do retardo do crescimento. Então, a gente tem
muito associado ao uso da Ritalina, esse retardo do crescimento, né, que tem sido relatado, então, uma moderada redução no ganho de peso e um leve retardo no crescimento com uso prolongado desse estimulante, e a fluoxetina, que é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, que causa muitos sintomas gastrointestinais, cansaço, né, digeusia, então o paladar tem alterações, e ela causa diminuição do peso, sonolência e letargia. Das observações, então, eu percebo que uma criança é uma adolescente em bom estado geral, responsiva, mas letárgica e se demonstra bastante inapetente, sem interesse aos alimentos quando a gente apresenta para ela. A antropometria, então, é uma menina de 43 quilos e 700 gramas, 1,63 m, e aí a estatura, idade, está num Z-score de menos 0,01, né? Ela tem uma estatura adequada para a faixa etária, o IMC de 16,2, mas o Z-score do IMC é menos 2, né? Então, ela tem um diagnóstico antropométrico de magreza, tá? Atividade física e tempo de tela, ela é uma adolescente que passa a maior parte do dia deitada, sem interesse por atividades, letárgica, né? Não tem nenhum interesse por atividade ao ar livre. Eu não tenho marcadores nutricionais do último ano, mas a mãe refere que desde a infância ela tem uma anemia ferropriva. E ela relata não se lembrar de ter dado nenhum tipo de suplemento, nenhum polivitamínico, nem sulfato ferroso, nada para essa criança, para essa adolescente. Na anamnese, então, ela me relata que o despertar da adolescente é às 6h30, que ela não consome alimentos pela manhã porque ela não sente fome. Então, essa menina, ela mesma relata, eu não tenho fome, eu queria comer, mas eu não tenho fome. O almoço e o jantar, a gente olha um repertório até grande de alimentos, arroz, feijão, carne desfiada, frango, aceita bem todas as saladas ofertadas, mas ela come num volume muito restrito. Lanche da tarde, bolacha recheada, salgadinho tipo snack, bebida láctea, algum cereal, mas mesmo assim, num volume bem pequeno e é eventual consumo. E ela tem hábito de consumir refrigerante diariamente no lugar da água. Tá? Sono noturno às 23 horas, inicia com muita perturbação e múltiplos despertares. E agora, a gente está realmente lidando com o diagnóstico de seletividade alimentar. O que está causando inapetência nessa adolescente? Vamos voltar para dar uma olhadinha. O que causa inapetência? Bom, a gente tem uma criança que utiliza fármacos que geram, além de inapetência, uma disfunção gastrointestinal super importante, tá? Nós não temos os marcadores nutricionais laboratoriais dessa criança, mas a gente tem um relato de anemia ferropriva. Então, eu solicitei exames para a gente ver o que mais que está baixo aí. Por quê? Porque também a deficiência de alguns microelementos podem causar inapetência, tá? Então, nós temos uma criança que tem uma adolescente que tem um bom repertório alimentar, né? Que nega sentir fome, que diz que ela não sente fome, que ela come porque precisa, que a gente já tem um diagnóstico antropométrico de magreza. Será que essa criança, essa adolescente é seletiva? Não. Essa adolescente, ela tem uma situação de um repertório alimentar que não é baixo, ela consome alimentos, mas ela tem uma questão funcional, fisiológica, ela tem uma situação de um distúrbio alimentar pediátrico, sim, associado ao uso de fármacos, associado a provavelmente um diagnóstico de anemia que a gente está investigando, tá? Então, eu não tenho diagnóstico ainda fechado dessa criança, eu preciso ver os exames laboratoriais para a gente ver por qual caminho vai caminhar. Mas ela é seletiva? Não, ela aceita várias consistências, não existe nenhuma queixa da parte sensorial dessa adolescente, ela não é uma adolescente com seletividade alimentar, tá? Então, é um caminho bem grande para a gente conseguir chegar a um diagnóstico.
Eu não queria ter me prolongado tanto, mas acho que era importante, assim, né? E tem muito mais coisas para falar sobre isso, mas eu quero deixar aqui as referências e agradecer essa oportunidade. Eu me coloco à disposição, vou interromper o compartilhamento aqui, e me coloco à disposição, então, para as dúvidas. Oi, tudo bem? Eu tenho uma questão. Desculpa, eu tô aqui no DCE da faculdade, acabei não conseguindo sair. Bem tranquilo, fica à vontade, Guilherme. Mas eu tenho uma questão. Eu cheguei um pouquinho depois de ter começado e eu entendi ali que eu escutei que seletividade alimentar é um distúrbio vinculado à infância. Mas eu já vi quadros de pessoas com seletividade alimentar adultas. E isso é uma continuidade da infância ou é só que eu escutei errado? Não, pode acontecer. Na verdade, assim, eu trabalho muito mais com a infância, tá, Guilherme? Mas isso pode acontecer a qualquer tempo. Eu vou te dar um exemplo. Alguém que tenha um infarto, um adulto que teve um infarto agudo do miocárdio, tá? E aí o infarto, ele vai produzir sequelas em outras áreas que não só o coração. Então, a gente precisa saber disso. Às vezes, um adulto que teve uma disfunção respiratória importante, isso dificulta a alimentação, tá? E aí a gente vai fazer a parte sensorial associada. Ele teve uma disfunção respiratória, vamos usar um bem simples agora, tá? Covid. A Covid diminuiu, então causava disgeusia, mudança do paladar, né? E muitas vezes a gente tinha uma disfunção sensorial associada importante sobre paladar, cheiro. Eu posso ter um adulto seletivo, tá? Então, é associado... Mas essa seletividade na vida adulta, ela vai estar vinculada a alguma questão neurofisiológica ou sensorial, isso, tem que estar associado a questões sensoriais, tá? Então, eu tive uma disruptura de sistema sensorial. Porque eu vi a história de uma moça que só comia batata frita, por exemplo. Uhum. E também não sei se foi uma falácia, uma coisa meio construída para o programa ali. Mas eu vi de uma moça que só conseguia comer batata frita. Ela tinha problema com o cor, com a textura, com a quantidade de sal, se eu não me engano, também dos outros alimentos. E me pareceu muito estranho que ela tinha uma repulsão por outros alimentos. Da pessoa olhar para o alimento e não conseguir enxergar ele como um alimento. E isso vem há quanto tempo? Ela desenvolveu isso em um momento? Qual foi o marco? Porque a história clínica... Ela tinha falado que no programa que ela tinha fases em que ela tinha uma seletividade alimentar muito clara por um alimento e logo depois ela como se enjoasse do alimento e passava para outro alimento. Aí a gente precisa investigar desde quando isso vem, tá? Porque eu não tenho como te dizer que ela é uma adulta com um TEA nível de suporte 1 que não foi bem investigado. Não tenho, eu preciso saber o histórico, né? Mas sim, isso pode acontecer e não ser uma falácia. A pessoa consegue comer um alimento e daqui a pouco ela não consegue mais consumir aquele alimento. Mas assim, para ser seletividade alimentar e não uma recusa comportamental, eu preciso ter uma associação de alguma questão sensorial. Então, eu tenho que ter algo de mudança do comportamento sensorial que faça com que eu não tenha mais aquela habilidade, que aquele caminho que o meu cérebro tinha, ele deixou de ter, eu não consigo mais, tá? E é muito comum na criança, no adulto não, tá? Eu vejo às vezes em algum adolescente, mas aí mais nível de suporte 2 nos neurotípicos, ter associações, né, que façam com que a criança ou o adolescente consiga se alimentar ou não. Vou te trazer um exemplo bem simples. Eu tenho uma criança dentro de uma escola que ela não conseguiu adaptar porque ela está no pré-1 e ela não come, tá? E aí, depois de toda uma conversa com a família, um trabalho familiar, a gente descobriu que o que fazia com que ela conseguisse se organizar no tempo e espaço era uma maçaneta de porta. E não tinha maçaneta na porta da sala de aula. Porque todas as vezes, antes dela se alimentar, ela estereotipava, ela corria, ficava agitada, e ela utilizava a maçaneta para abrir e fechar, brincar de abrir e fechar, e aquele movimento reorganizava as sinapses do cérebro dela. E aí ela conseguia se alimentar.
tá? Então, às vezes, pode estar associado ao momento, ao local onde está, tudo aquilo que está sendo produzido naquele momento, às vezes de imagem, de cheiro, que vai fazer com que haja essas disrupturas, tá? Mas isso está bem associado a um transtorno do comportamento sensorial, tá? Do processamento sensorial dessa pessoa. Entendo, muito obrigado. Nada. Eu tenho uma dúvida em relação à inapetência e à seletividade alimentar, que são dois termos que muitas vezes geram bastante confusão, né, na questão da interpretação. E, tecnicamente, qual seria a diferença desses dois termos? Então, a inapetência, ela está associada a um repertório alimentar reduzido, um volume reduzido de consumo alimentar, mas eu tenho uma criança, ou um adolescente, um adulto, que consome diversos alimentos, em pequena quantidade, mas ele aceita. E é muito interessante a fala quando tu tem uma pessoa que, né, que tem essa possibilidade de verbalizar. Às vezes, na criança autista, tu não tem, ela é não verbal, tá? Mas se tu pega o adolescente, o adulto, é uma fala bem diferente. Eu queria conseguir comer, mas eu não consigo, porque eu não tenho fome, né? E aí, a inapetência, ela traz uma questão de inapetência funcional, que aí, às vezes, associada ao fármaco, a uma baixa nutricional, ou aumento, um upper level. Tem uma pessoa que está com, né, com uma quantidade muito alta, principalmente das vitaminas lipossolúveis ali, isso causa uma inapetência funcional, que né, vai fazer com que a pessoa não sinta fome, associado ao consumo excessivo de produtos lácteos na infância também. Então, consome, mas consome só os lácteos, normalmente as mamadeiras, e já peguei casos de 12, 15 mamadeiras ao dia e uma criança de 5 anos, né? Então, assim, não tem como consumir outro alimento, porque não tem fome fisiológica. E a seletividade alimentar não é uma inapetência. Eu tenho fome, eu quero comer, mas eu consigo comer alimentos que tenham uma consistência mais cremosa ou mais crocante, de cor amarela, que tenham um paladar mais aguçado. Por quê? Porque eu tenho uma disgeusia, eu não consigo sentir o paladar do alimento. Então, às vezes, é que ela fala assim, come, mas só come Doritos, tá? Então, é bem comum. Essa criança come, às vezes é a criança que ela é obesa, né? Porque o repertório alimentar dessa criança, ele é curto, porque a seletividade, ele seleciona os alimentos de acordo com questões sensoriais daquele alimento, né? Então, é muito pequeno, é muito reduzido, são poucos alimentos que consome, mas consome muita quantidade, não está inapetente, consome aquilo num grande volume, tá? E aí, muitas vezes, é a criança que é obesa, mas os marcadores nutricionais, laboratoriais, são muito ruins. Tá certo, muito obrigada. De nada. Oi, eu fiquei com uma dúvida no início ali, que você falou, a questão da introdução alimentar, né? Não usar somente BLW, dependendo se a criança está recusando evoluir nas texturas. Eu não entendi direito o contexto de tudo. Seria, se a criança não aceitou, digamos, a forma BLW, tentar regredir nas texturas e depois ir evoluindo? Oi, Jamile, na verdade é o contrário, tá? O que o nosso manual, o nosso guia alimentar, ele diz que a gente não deve iniciar com o sólido, a gente deve evoluir a textura, tá? Então, a gente inicia com um alimento levemente amassado, não misturado, e a gente vai ver qual é a habilidade. E a habilidade, ela passa por amadurecimento neurofisiológico, neuronal dessa criança. Então, o neurodesenvolvimento, essa criança tem condições de amassar bem os alimentos, essa criança não está fazendo protusão de língua o tempo inteiro com aquele alimento que é sólido, ela não está fazendo reflexo de gag. Então, assim, eu inicio com um alimento que ele é levemente amassado e eu vou
ter a percepção do cuidador sobre como aquela criança está evoluindo. Levemente amassado, sem misturar, está comendo super bem e tem um interesse em pegar as coisas com a mão. Então nós vamos tentar, por exemplo, a cenoura cozida num ponto em que eu consigo amassar com os meus dedos de uma forma, de uma tira que a criança consiga segurar e essa tira deixe, né, com mão fechada, deixe um espaço na parte superior, um espaço na parte inferior, porque a criança vai tentar se alimentar. Então, conseguiu, não ficou fazendo gag, está se alimentando bem, a gente já consegue. Mas é importante lembrar que o objetivo da introdução alimentar é que a criança, aos 12 meses, chegue à consistência e a uma alimentação saudável de acordo com o consumo da sua família, tá? Então, a gente tem que mexer na vida da família mesmo e tem que ser uma alimentação saudável para todos. Por quê? Porque o objetivo da introdução alimentar é que essa criança vire uma criança, um adolescente, um adulto funcional na parte alimentar, né? Que ela se alimente de alimentos saudáveis, faça boas escolhas e coma, né? Então, quando a gente ouve assim, mas não pode dar sopinha, mas por quê? Se o hábito do gaúcho no inverno é comer sopa de noite de vez em quando, pronto, a criança não pode mais comer sopinha. Então, tem que ter esse cuidado, sabe? Não pode dar muito amassado. Tá bom, mas vocês não comem purê em casa? Então, de vez em quando tem que dar purê. É questão de diversificar, né? Exatamente, diversificar a consistência. Isso, e muito importante, respeitar o que a criança está nos mostrando, né? Se a criança está nos mostrando que ela consegue bem lidar com um alimento sólido, né? Claro, não estamos numa aula de introdução alimentar, mas assim, um alimento sólido seguro, a gente precisa evoluir a consistência daquele alimento. Do contrário, a gente vai gradativamente, tá? De acordo com o que a criança nos mostra de maturidade. Tá. Obrigada. Nada. Aqui nós temos uma da Letícia, deixa eu abrir aqui. No caso de criança que em determinada fase aceitava bem uma grande variedade de alimentos, mas que por algum motivo passaram a apresentar resistência alimentar, é possível retomar e estimular novamente a aceitação de uma alimentação variada? Sim. Lembrando que a gente tem que descobrir por quê, né? Se essa criança, ela passou a recusar por uma questão de trocas alimentares ou só uma recusa comportamental, não quero mais isso, né? E a gente acabou cedendo e dando batata frita no lugar daquele alimento, a gente pode sim voltar e trabalhar com essa criança, e é uma coisa bem importante a gente lembrar que criança tem desejos, expectativas, né? E tem a mesma coisa que um adulto tem sobre alimentação. Porém, quem escolhe os alimentos e quem faz o alimento e oferta do jeito que quer é o adulto, né? Então, abrindo um parêntese nessa nossa parte de seletividade alimentar e distúrbio alimentar pediátrico e do guarda-chuva das dificuldades alimentares, a gente tem que lembrar o seguinte: se hoje eu dei para minha criança um prato que tinha batata frita, a expectativa dela é que amanhã ela receba batata frita. Por quê? Porque ela gosta de batata frita, tá? Por quê? Porque batata frita é mais palatável, tem mais gordura no nosso corpo, tem predileção por isso. Tá? Simples. Mas, se eu quero trocar esse produto por outra coisa, eu preciso conversar com a criança antes. E eu preciso entender que a criança, ela faz parte do processo. Então, não adianta dar o popular PF, prato feito, num volume enorme que a gente queria que a criança comesse, e ela olha, meu Deus, tudo isso não serve aqui nessa minha barriguinha desse tamanho, eu nem vou tentar começar a comer, né? E eu querer que aquela criança coma, ela não vai comer, né? Então, a questão da expectativa, ela é muito importante. Assim como a criança poder construir o momento da alimentação. E não é só manipulando o alimento que ela vai comer, e sim escolhendo. E nós, adultos, nós somos os responsáveis por encaminhar essa criança, por ensinar o caminho certo. Então, quando eu digo para uma criança, o que tu quer comer de lanche da tarde? E ela me diz bolachinha recheada, eu digo bolachinha recheada não, eu acabei, né? Acabei com essa alimentação. Por quê? Porque eu já neguei, e a partir do não, nada mais se entende,
tá? Mas eu fiz a coisa errada como adulto, eu guiei errado, eu perguntei o que ela queria, ela disse que ela queria, eu disse não. Então, se eu quero guiar certo, olha, o lanche da tarde, toda a família vai comer uma frutinha. Tem banana, tem maçã, tem pera, qual que tu vai escolher? Opa, tá interessante, eu já escolho o que eu como, e às vezes eu escolho o que a minha família vai comer também, né? A mamãe vai comer comigo, o papai vai comer comigo, a frutinha que eu escolhi, né? Então, isso passa por um caminho de construção, tá? E é importante a gente se dar conta de que a recusa alimentar ela pode ser por várias coisas, e aí é o início do caminho da investigação. E aí a gente pode ter, nessa situação que a Letícia colocou, uma criança que teve podas neurais junto. Aí é outra coisa. Aí eu preciso pensar em seletividade alimentar, e eu preciso pensar que não foi só a perda da habilidade da fala que ela perdeu, que foi. Que daqui a pouco eu tenho uma criança que não consegue mais fazer uma mastigação eficiente, uma deglutição eficiente. Então eu preciso estar atenta ao que aconteceu junto com esse marco, né, que fez com que a criança diminuísse o seu consumo alimentar. A Amanda mandou, boa noite, pode citar novamente quais são os guarda-chuvas das dificuldades alimentares? Posso sim, tá? Então, a gente, dentro do guarda-chuva das dificuldades alimentares, a gente tem ali a inapetência funcional, né? Então, eu tenho uma criança que ela não consegue comer por motivos importantes e que tornam essa criança inapetente, seja ela por fármacos, enfim. A gente tem uma recusa alimentar, e ali a recusa alimentar e o baixo repertório alimentar, eles estão muito associados a questões comportamentais, tá? Seja ela de um formato, um estilo de vida familiar, uma negligência familiar, ou marcos importantes da vida dessa criança, ou enfim, desse adolescente, desse adulto, tá? Do adulto é bem mais, não é tão proeminente. Tá? Normalmente, quando chega para nós um adulto seletivo, ele tem um transtorno de neurodesenvolvimento ali associado, que foi descoberto ao longo da vida. Ou, muitas vezes, já chega com um tratamento junto lá com a TO, com um psicólogo, né? E aí, às vezes, encaminha para a gente, mas daí para fazer terapia alimentar, que muitas vezes o TO faz também, tá? Então, nós temos um guarda-chuva que ele fala de coisas que não estão associadas, de dificuldades de uma alimentação que não estão associadas a transtornos sensoriais. Quando a gente fala de seletividade alimentar, a gente está falando em transtorno do processamento sensorial associado, tá? Então, aquela criança que, quando eu vou manejar, ela aceita o snack, por exemplo, né, um salgadinho de pacote, e que aí, muitas vezes, dependendo do nível do comprometimento sensorial dessa criança, ou se eu tenho algum transtorno do neurodesenvolvimento associado, tipo autismo, enfim, junto, a gente tem que fazer toda uma estratégia para conseguir fazer com que ela consuma um outro alimento. Por exemplo, tá? Eu tenho uma criança que eu atendo, tá com 9 anos, é um menino, e ele só consome snacks, aquelas bolinhas amarelinhas de queijo, sabe? Cheetos, tá? Cheetos bolinha. Só consome aquilo. E só aceita se abrir o pacote, ele é um TEA nível de suporte 2. Se abrir o pacote na frente dele, se tu entregar o pacote aberto, ele não come, tá? Então, a gente teve toda uma questão, a família conseguiu emprestado uma seladora de alimentos, né, de embalagens para alimentos, e aí a gente está fazendo o mini pãozinho de queijo, a mãe faz em casa, assa numa consistência que ele fica bem crocante, coloca dentro daquele pacote e sela, e abre na frente dele para ele aceitar comer, tá? Então, enquanto para todas as outras crianças a gente diz assim, não mistura moranga no feijão, que a criança não pode ver, não tem que esconder o alimento, talvez para essa criança o primeiro passo para ele ter o contato, né, para essa criança que tem distúrbio alimentar pediátrico, o primeiro passo para ele aceitar ter algum contato com esse paladar é misturando a outro alimento. Então, são caminhos diferentes e muito individualizados.
Bom, pessoal, nós temos mais alguma dúvida? Bom, então a gente vai finalizando, então, a nossa aula dessa noite. E foi uma aula excepcional, Samantha, então a gente quer agradecer muito em nome da Liga, né, a essa aula maravilhosa, e também agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui conosco, e continue acompanhando também a Liga nas redes sociais, porque vem muita coisa boa por aí, as novidades a gente vai divulgando lá, e uma ótima noite para todos nós, e até uma próxima. Muito obrigada, uma boa noite para todos. Obrigada. Obrigadão, até mais. É.